Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar agora a nossa aula de número 4. Como objeto de conhecimento, nós teremos uma apreciação literária fábula. Eu, particularmente, gosto muito de texto, desse gênero textual, fábula. É muito rico e muito atrativo. Antes que eu faça a leitura da atividade que foi postada na plataforma SMED-GV, que você já está com ela aí, já criou o hábito de preparar o seu material para assistir às nossas gravações das videoaulas, eu vou agora definir junto com você o que é uma fábula. Fábula é uma narrativa curta. Ela conta uma história rapidinha, bem curtinha, mas ela é muito interessante e ela prende a nossa atenção. Os personagens de uma fábula são animais e eles agem como seres humanos. Poderíamos dizer que alguns animais, quando participam de outro gênero textual, lá a gente encontra onomatopeia. O que é? Sons imitando o som do animal. Talvez, se eu estivesse lendo agora uma história e falava de um cachorro, poderia ter o au, au, imitando o som do cachorro e do gato, miau, miau. Só que na fábula é diferente. Na fábula nós temos a presença dos animais como os personagens, só que eles agem como seres humanos. Então, a atitude dos animais é como se fosse a gente na história. Os personagens deixam um ensinamento através da moral da história. Vai acontecer um fato, vai ser narrado, vai ter a presença de personagens animais e eles vão agir como seres humanos e vão deixar a moral da história, vão deixar um ensinamento. E o que vai acontecer com esse ensinamento? Veja bem, a fábula conduz o leitor a refletir sobre o fato ocorrido na narrativa. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos refletir sobre a moral da história. Aí você começa a pensar, poderia ter sido diferente. Nossa, foi uma bobeira que deu ali naquela história. Ah, que pena que isso aconteceu. Eu não gostei. Você pode dar a sua opinião. Agora nós vamos fazer a leitura da nossa fábula. Acompanhe a leitura comigo e você daí de casa, com o seu material, poderá também estar fazendo uma leitura em voz alta. Vamos lá? A raposa e o corvo. Um dia, um corvo estava pousado no galho de uma árvore com um pedaço de queijo no bico quando passou uma raposa. Vendo o corvo com o queijo, a raposa logo começou a matutar. O que é matutar? Nós temos aqui a definição, a refletir, a pensar. Aí eu preciso arrumar uma maneira de pegar aquele queijo. A matutar, um jeito de se apoderar do queijo. Com essa ideia na cabeça, foi para debaixo da árvore, olhou para cima e disse: que pássaro magnífico avisto nessa árvore! Que beleza estonteante! Que cores maravilhosas! Será que ele tem uma voz suave para combinar com tanta beleza? Se tiver, não há dúvida de que deve ser proclamado rei dos pássaros. Ouvindo aquilo, o corvo ficou que era pura vaidade.
para mostrar à raposa que sabia cantar, abriu o bico e soltou um som sonoro. Cró! O queijo veio abaixo, claro, e a raposa abocanhou ligeiro, aquela delícia dizendo: olhe, meu senhor, estou vendo que voz o senhor tem. O que não tem é inteligência. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Essa fábula foi tirada do livro de Esopo, São Paulo, Companhia das Letrinhas, do ano de 1994. Aqui eu te chamo a refletir junto comigo sobre uma onomatopeia, esse som cró, cró, cró. Então, em alguns momentos, o autor, ele utiliza desse recurso. O que quer dizer esse cró, cró, cró? Quer dizer que é o som do animal. Agora que nós terminamos de fazer a leitura, nós vamos analisar aqui junto comigo a moral da história. Recorda que eu falei que a fábula, ela tem a moral da história que leva o leitor a dar a sua opinião? Então, a moral da história é: cuidado com quem muito elogia. Aquele elogio todo, de uma voz maravilhosa, o que fez? Fez com que o animal ficasse envaidecido. Nossa, eu quero ser o quê? O título de rei da floresta. E nisso caiu o pedaço de queijo. Vamos fazer então a interpretação do texto segundo a leitura que nós acabamos de fazer. Quais são os personagens da história? Voltando lá no texto, nós temos aqui no título já a resposta da atividade 1. Quais são os personagens? A raposa e o corvo. Onde estava o corvo quando foi visto pela raposa? Vamos lá? Pousado no galho de uma árvore. De onde que eu tirei essas respostas? Do texto que nós acabamos de fazer a leitura. 3. Reescreva a frase completando com uma das opções. Vamos analisar qual é a palavra que vai encaixar nessa situação. A raposa, ao elogiar o corvo, teve a intenção de irritá-lo. Foi isso? Deixar bem bravo? Não. Ela teve a intenção de louvá-lo, só de engrandecer? Agora eu poderia pensar, foi isso também. Mas agora, se eu colocar aqui louvá-lo e apanhar o queijo, mas na verdade ela teve a intenção, foi de magoá-lo? Não. Ela teve a intenção de enganá-lo nessa situação que ela já vinha fazendo aquela situação toda de engrandecer, de fazer a vaidade dele ir lá em cima. Ela queria o quê? Enganá-lo. Por quê? Enganando, ela ia conseguir o quê? Apanhar o queijo. Tá vendo a esperteza? Tem gente que é mais esperto do que o outro, tem gente que pensa mais rápido, então nós temos que prestar bastante atenção. Quando nós recebemos um elogio, se esse elogio é sincero ou não, de acordo com a moral da história da fábula. O corvo acreditou nos elogios da raposa? Ele acreditou? Sim, acreditou e quis mostrar o seu canto. E foi na hora de mostrar o canto que ele se deu mal. O queijo acabou caindo e a raposa, abocanhou e fez uma bela de uma refeição. Agora, nós vamos ver
os adjetivos. Os adjetivos que está pedindo aqui na atividade 5 são características de acordo com o texto. Então, nós temos aqui a situação do corvo com o queijo na boca e nós temos aqui a raposa que quis enganar o corvo. Quem foi esperto aqui? O que você ligou? Então, esse adjetivo aqui foi o quê? Da raposa. A raposa, ela foi esperta. Quem estava super vaidoso, querendo ser até o rei da floresta, né? Foi o corvo. Quem era o guloso da história? A raposa estava gulosa aqui, querendo comer. O tolo foi o corvo que caiu na pegadinha, né? A gente fala assim hoje no popular, caiu aí, enganou, foi totalmente enganado. Nós podemos falar também que ele foi ingênuo e que a raposa, ela foi uma o quê? Mentirosa. Se você já corrigiu a sua atividade e ela deu certinho aqui com a minha, você também pode dar um certo aí no seu caderno. Você está muito bem, eu estou gostando de ver. Vamos analisar a próxima questão? A próxima questão diz assim, número 6. O texto A Raposa e o Corvo termina com uma frase que transmite uma ideia a respeito da história. Cuidado com quem muito elogia. Nós vamos fazer agora uma associação. Nós vamos compreender que a função da leitura é ler e compreender. Então, nós vamos compreender o que quer dizer cuidado com quem muito elogia e nós vamos associar alguns provérbios que está relacionado, que poderia o quê? Ser trocada essa frase por uma de mesmo sentido. Amor com amor se paga? Não, não encaixa. Quem vê cara não vê coração? Essa poderia sim ser encaixada aqui nessa frase, não é? Que às vezes a gente fala assim, olha, chegou para mim com uma cara tão mansinha, né? Tinha um rostinho assim de anjo, nem parecia que queria me enganar. Chegou para mim com uma mansidão que nem parecia que era possível fazer isso. Antes tarde do que nunca, não encaixa. Quem dá aos pobres empresta a Deus? Também não. Promessa é dívida? Também não. Devagar se vai longe? Esse provérbio também não se encaixa. Se você marcou a letra B, você acertou a atividade. Agora, se você já está acompanhando todas as nossas atividades, assistindo as videoaulas, fazendo as tarefas, eu quero dizer que eu estou orgulhosa de você, estudante do 4º ano. Mas, para quem ainda não acessou, fica a dica. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED GV. Forte abraço, saúde, paz e até a próxima aula.